Saúdo você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que bom que você está aqui. Nós vamos acompanhando um trabalho como esse, tão espiritual em sua natureza, e não porque estejamos falando necessariamente de coisas espirituais ou porque estejamos orando, mas porque estamos a cada dia fielmente diante da palavra de Deus em uma colocação devocional, ou seja, querendo aprender o que Deus tem para falar conosco por sua palavra. É bem verdade que o que nós estamos fazendo aqui não é necessário. É bem verdade que você e eu podemos fazer isso na nossa casa sozinhos com o Senhor. Mas a verdade é que eu comecei esta programação porque eu estava vivendo um tempo que eu estava tendo dificuldade de ter esta fidelidade, esta disciplina, que uma vez foi uma disciplina regular da minha vida, mas que neste tempo eu me tornei mãe e as várias realidades da minha vida me tiraram desta disciplina e eu disse um dia, eu digo, chega, eu quero fazê-la, e eu já tinha começado o meu outro canal no YouTube, eu disse, sabe o quê? Eu vou começar lá, para que todos os dias eu tenha este desafio, este compromisso de fazer este devocional, e tem sido o grande prazer da minha vida, a minha maior alegria. O outro canal são muitos mais visualizações, mas o meu coração está aqui, porque eu sei que é aqui, aleluia, que as maiores e as melhores coisas da nossa vida acontecem quando nós a cada dia viemos no pouco, aleluia, na presença do nosso Deus, através de sua palavra, porque é pela palavra de Deus que ele se faz conhecido a nós. Nós aqui não estamos escolhendo um texto ou outro, mas permitindo que cada capítulo da Bíblia, ou seja, aquilo que Deus escolheu para falar conosco, nada fique de fora, em tudo nós estejamos meditando em sua palavra. E nesta consciência eu agradeço a Deus por você estar aqui comigo mais um dia. Se você chegou hoje e já faltou alguns outros tantos dias, reforça aí a sua vida em nome de Jesus. E claro, volto a dizer, se você não está aqui comigo, mas em sua casa está tendo este momento, mesmo que seja mais curto, mas você e o Senhor com esta palavra, permitindo que o Espírito Santo fale, mesmo que seja por um versículo na sua vida, graças a Deus. Continue assim, não tem problema nenhum, nem venha mais se não for o caso. Glória a Jesus. Mas se você está tendo dificuldade, por favor, não deixe passar. Se não conseguir fazer no seu dia o seu devocional, aparece por aqui. Nós ficamos, por causa desta habilidade, do YouTube, 24 horas no ar, para que nós possamos juntos, aleluia, estarmos diante humildemente da palavra de Deus, pedindo que nos fale. Sem mais delongas, vamos ao Salmo de número 45, e o texto diz o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. E este rei aí está com R maiúsculo. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, e este valente está com V maiúsculo, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperadamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará, e este rei com R minúsculo, se afeiçoará à tua formosura,
pois ele é o teu Senhor. Senhor com S maiúsculo. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão a teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, e as suas vestes são de ouro e tecido. Levá-los-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas estarão no palácio do rei. Um lugar de teus pais será a teus filhos, que farás príncipes sobre a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Eu não teria outra palavra para este salmo em minha pequenez e simplicidade do que confusão. Eu sei, você está aqui junto comigo dizendo, irmã, é professora Manuela Barros e deveria estar nos instruindo aqui e está dizendo que é confuso? Nós temos que ser sinceros. Há textos bíblicos que são confusos, às vezes porque eles são escatológicos por natureza, às vezes são mistérios de Deus, que Deus permite uma luz ali, nós temos uma ideia, mas não é algo totalmente esclarecido. E para completar, os salmos têm esta característica poética da sua natureza, são em sua maioria hinos que são cantados, portanto, são poesias que delas são feitas músicas, não é? Então, a habilidade do escritor, a arte da escrita, junto com esta variedade de coisas espirituais, podem complicar um pouco, e neste salmo eu digo isso, ficamos complicados. No entanto, veja que o título do salmo, que não é parte da escritura sagrada, mas que aqueles que montaram como livro a Bíblia Sagrada colocaram, com certeza, depois de pesquisas e estudos, e descreveram este título como descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. É bem verdade que há colocações, como eu disse, do rei com R maiúsculo, do valente com V maiúsculo, e geralmente esta letra maiúscula mostra a pessoa da divindade, seja ela de Deus, a pessoa do Senhor com S maiúsculo de Jesus Cristo. Assim que há várias colocações também que parecem ser a um rei terrestre, mas que estão alocadas palavras e terminologias que são dadas somente à pessoa de Deus. Portanto, há subsídios neste salmo suficiente para nós entendermos que em alguns dos versículos seguramente se está falando sobre este rei, até porque fala, né, do seu reino ser eterno e assim por diante. Então, há colocações que comprovam isso, a questão deste casamento, desta união, não é, de um lado feminino com este rei, está falando também de um casamento, de uma união, e eu gostaria de, neste dia, me fixar com este tema proposto aqui para nós e este capítulo em 2 versículos, nos quais eu penso que nós seremos ainda nestes poucos minutos abençoados. Versículo 10 e versículo 11 deste texto diz o seguinte: ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos. E aí vem a palavra: esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Ora, se há um casamento entre Cristo e a igreja, pessoas da igreja, que agora se tornam filhos, são feitos filhos de Deus, mas há este paralelo, não é, paternal, de ser filhos de Deus transformados, uma outra paternidade. E há a questão da união do casamento, uma união eterna, uma união espiritual, quando estamos falando entre Cristo e a igreja. Quando eu lia sobre isso, o texto que me veio à mente em todo o tempo é aquele de Efésios 5, que nós sempre usamos este texto no sentido de admoestar as mulheres acerca do seu papel junto ao seu esposo no casamento, mas você vai se lembrar de que num dos versículos, o versículo 32, fecha este contexto dizendo: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então vamos fazer este paralelo aqui entre o Salmo 45, estes 2 versículos, e o texto de Efésios capítulo 5, onde se fala desta união de Cristo com a igreja. Veja de que no versículo 10 que nós lemos, esta esposa, esta noiva, esta mulher, ela é convidada, melhor dizendo, ela é
intimada a se esquecer do seu povo e da casa do seu pai. Quando nós vemos uma união terrena, uma união de casamento das nossas várias sociedades, é claro que ao se casar, ela se torna uma outra unidade, se forma uma outra família. No entanto, nas sociedades, no passar das gerações, o clã, se eu pudesse dizer, a grande família, está aumentando. É uma união, não só se formou uma outra célula, mas ao mesmo tempo estas duas famílias, das quais veio o noivo e a noiva, estão crescendo, estão ampliando esta grande família. Portanto, o casamento no contexto humano, ele é de união, mas o casamento no contexto espiritual é de separação. Como assim, irmã? Uma coisa má? Não. A separação é porque quando nós unimos, primeiro que tudo, o que é espiritual só pode ser de duas origens. Não existe uma origem intermediária. Nós conhecemos que os reinos espirituais existentes são dois e somente dois. A Bíblia nos ensina do reino da luz, que é o reino de Deus, o reino do Senhor, Criador, do Rei, que reina eternamente. Mas há um outro reino que veio a existir de uma criatura, de um anjo que fora criado, mas que pecou contra o Senhor e ele tornou-se a liderança de um outro reino chamado Reino das Trevas. Infelizmente, por causa do pecado que o homem cometeu contra Deus, desde aquele tempo, toda a geração humana nasceu debaixo de pecado e, portanto, espiritualmente, na casa espiritual deste reino, chamado Reino das Trevas. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz que quando nós nascemos de novo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino de sua maravilhosa luz, diz o texto bíblico. Portanto, quando há este casamento, esta união, aleluia, espiritual, entre o espírito de um homem que agora nasce de novo, casa-se, une-se ao Senhor, aleluia, torna-se igreja, torna-se este símbolo desta noiva de Cristo chamada igreja. Então, quando isso acontece, esta pessoa espiritualmente se separou do reino das trevas. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, há uma separação, e aqui nós ouvimos o Salmo falando aos nossos corações, dizendo filha, e neste sentido não é o feminino no sentido de que não seja para os homens, mas esta filha, esta mulher, se está simbolizando a igreja, são os homens e mulheres que estão agora nascidos de novo, o símbolo da igreja chamada noiva de Cristo Jesus. E o chamado daqui é esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Aleluia. Aqueles que saíram do Egito na época que Moisés liderou, Deus usando a Moisés sem dúvida para tirá-los, você sabe o que aconteceu no caminho? Que muitos deles demonstraram, assim que começaram a chegar os primeiros desafios e problemas, de que o seu coração, os seus corações, melhor dizendo, estavam ainda presos ao velho Egito, ao lugar de onde eles saíram, ao lugar de onde viveram várias gerações. Havia uma ligação daquele povo com o Egito. No entanto, mais uma vez a palavra diz: esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Nós éramos filhos das trevas, nós estávamos cercados de um povo que cometia pecado, vivia o pecado, amava o pecado e fugia da luz para que o seu pecado não fosse exposto. Esta era e é, no sentido, a família do mundo. Estamos falando espiritualmente, sem estarmos acusando individualmente a ninguém, mas na nível espiritual, esta é uma realidade que não pode ser mudada, porque, como dissemos, é uma realidade. Como assim, irmã? Quem é você para dizer isso? Eu nada, mas a palavra de Deus e o Deus que conhece não só as coisas que nós vemos, que são patentes e conhecíveis aos nossos olhos, mas também as coisas espirituais que nós desconhecemos, porque não podemos ver. Amém? Este Deus diz: filha,
Você que veio para a luz, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Ou seja, deixa passado. Teve um texto de Jesus que ele diz para alguém, né? Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Vem tu e segue-me. Foi o chamado do Senhor para aquele homem que tinha desejo de seguir a Jesus. E então, ele diz, agora o texto segue, esquece do teu povo, de onde você veio, do teu passado, do mundo, perde esta conexão. A gente aqui não está juntando, não está fazendo uma família maior, não está compactuando, ajeitando as coisas para estar tudo certo e todo mundo ser uma grande unidade, não. Nós estamos tirando alguém, aleluia, que estava aprisionado no pecado, ele está sendo nascido de novo, o Espírito de Deus vem habitar nele, é uma nova criatura e foi transportado espiritualmente do reino das trevas, do poderio das trevas, para o reino de sua maravilhosa luz. E se alguém que me ouve não conhece esta realidade, eu quero dar testemunho para você, que não existe nada melhor para a alma do homem, aleluia, do que pertencer à luz. Não estamos falando da religião, estamos falando da luz, da fonte da luz, que se chama o nosso Deus, aleluia, o Deus Criador, o Deus da Bíblia. Mas ele disse, esta então mulher se esquecer do teu povo e da casa do teu pai. Então, diz o versículo 11, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, S maiúsculo, Adonai, adora-o, aleluia. E neste texto foi quando eu mais fortemente fui levada a Efésios capítulo 5, porque ali fala do que é que o Senhor se afeiçoa neste paralelo lindo e sábio de Deus em comparar o casamento, a relacionamento entre um homem e uma mulher nos padrões bíblicos com o mistério, como diz ele, entre Cristo e a igreja. Então a palavra foi aqui, o Senhor, ou seja, este rei, ele vai se afeiçoar, ele vai ter prazer, ele vai querer estar junto da tua formosura. E a pergunta é, o que é que em nós é formoso para Deus? Será que é o nosso corpo físico? Será que é a nossa fisionomia, a cor da nossa pele, a maneira que nós penteamos o nosso cabelo? É claro que não, aleluias. O que nos faz formosos para Deus não está nas expressões estéticas da nossa vida. Mas quando nós olhamos para este texto de Efésios, nós claramente não vamos ler por questão do nosso tempo agora, nesta breve meditação, mas você está convidado a tomar um tempo, se tiver esta oportunidade ainda neste dia, de ler capítulo 5 de Efésios, do 22 até o 32, portanto estes 10 versículos, mas a primeira coisa que ali é explícita, que o Senhor Jesus, aleluia, Cristo, aleluia, acha lindo, formoso na igreja, chama-se santidade. Santidade na Bíblia fala de separação. Não é à toa que neste texto de Salmo diz, esquece-te do teu povo e da casa do seu pai. Foi separado. Ainda me lembrei agora quando Deus chamou Arã, sai da casa da tua parentela, da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Há esta separação, este chamado de Deus, aleluia. Então a primeira coisa que o Senhor acha formoso na sua virgem, na sua igreja, na sua noiva, aleluia, naquele e naquela que quer lhe agradar, chama-se santidade. E santidade fala-se de separação do mundo. Quanto mais diferente nós somos do mundo, para Deus nós somos mais lindos, formosos. Quem entende isso, diga amém, aleluia, onde você estiver. Nós convivendo, a gente se adapta ao que a gente vê, por isso que beleza de cultura para cultura, ornamentos inclusive, são diferentes. O que a gente vê no dia a dia nos aparenta formosura, mas formosura para o Senhor é santidade. E infelizmente para o mundo,
Mesmo que os ornamentos de cultura para cultura diferenciem, a exposição, a sensualidade, uma infinidade de outras coisas são aquilo que os olhos carnais humanos encontram como formosura. Eu me lembro junto com você neste dia que formosura para o Senhor é santidade, é proteção, é não exposição, aleluia. O homem interior que é lindo, este transparece, aleluia. Esta é a formosura para o Senhor. Segunda coisa que o Senhor acha formoso na igreja, neste lindo contexto aqui de Efésios capítulo 5, ele chama ela, quero prepará-la como alguém, uma mulher, uma noiva irrepreensível. Que é isso? Não se encontra ruga, nada repreensível, né? No texto que diz aqui, nem mácula, apresentar a si mesmo, igreja gloriosa sem mácula, ou seja, manchas, ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, não se acha nada para repreendê-la. O coração dela é lindo, as atitudes dela são santas, são agradáveis, palavras temperadas com sal, sabedoria que vem da palavra de Deus. E quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais seremos irrepreensíveis. A nossa natureza humana e carnal nos faz errar, nos leva, nos quer trazer para perto do pecado, para longe da sabedoria de Deus e para perto da sabedoria dos homens. Mas eu quero te dizer e afirmar neste dia, aleluia, é por isso que eu estou fazendo força para estar neste caminho. Quanto mais nós nos aproximamos da sabedoria de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, mais nós nos fazemos esta formosa e irrepreensível diante do Senhor. O Senhor quer nos encontrar nesta beleza em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais buscá-las. E por último, é alguém que é sujeita, aleluia. Este é um texto clássico que muitos que ensinam a questão do relacionamento falam, e lembra-se do versículo 22 que diz, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E lembre-se mais uma vez que o contexto no 32 diz, grande é este mistério entre Cristo e a igreja, portanto, eu tenho aqui neste sentido autoridade para dizer que outra beleza, aleluia, a outra formosura que nós temos como igreja diante do Senhor é sermos sujeitos. E sujeitar é colocar a vontade dele primeiro. Enquanto nós gastamos os nossos dias tentando e lutando com todas as forças para que a nossa vontade vingue, ser sujeito a querer que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. E formosura para o Senhor é uma mulher que é sujeita. Vou te lembrar do que está escrito no versículo 11. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. Que nós possamos cada dia mais ser igreja, e igreja formosa aos seus olhos. Amém.